Deus ele pegou esse homem, tomou ele em espírito e colocou esse homem no vale, irmãos. Colocou ele no vale e fez ele rodear em volta do vale. E naquele vale, ou aquele vale, estava cheio de ossos. E não eram só ossos, eram ossos sequíssimos. E ele fez uma pergunta para Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? Olha aí, meu. E o profeta, aquele que é profeta de verdade, ele sempre faz isso: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então Deus deu uma ordem para Ezequiel, falou: profetiza a minha palavra para esses ossos secos. E diz assim para eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Oh, glória. Porque assim vos diz o Senhor: Eis-me aqui, Senhor. eu porei o meu espírito em vós e vivereis. E ele continuou dizendo: assim diz o Senhor, eu porei nervos sobre vós, eu farei crescer a carne sobre vós, eu estenderei pele sobre vós, eu porei o meu espírito em vós e vivereis. E aí o profeta obedeceu aquilo, ele falou aquelas palavras que Deus mandou ele falar. E o que aconteceu? Diz que houve um reboliço, uma bagunça. Era osso para tudo quanto é lado voando, cada osso procurando a sua juntura, cada osso procurando o seu osso. E de repente vem a carne, vem o nervo, e de repente estende-se a pele, mas diz que ainda não havia vida. Então Deus dá uma segunda ordem: agora você profetiza ao Espírito. E Ezequiel diz: Espírito sopra dos quatro cantos e entra nesses mortos para que eles vivam. Aleluia. E aí, quando ele fala isso, o Espírito entra naqueles corpos e diz que levanta-se um exército grande em extremo. Aleluia, Deus. O que isso quer dizer? Deus diz assim para Ezequiel: sabe quem são esses ossos? Esses ossos são a casa de Israel. Eles estão dizendo: nós já morremos e secou-se os nossos ossos, acabou-se a nossa esperança. Mas diz assim para eles, Ezequiel: eu abrirei as vossas sepulturas e vos tirarei de lá, e porei em vós o meu espírito e vivereis. E o que Deus estava dizendo, o que Deus estava querendo passar para Ezequiel, era a situação, era o quadro em que se encontrava o povo de Israel. Aleluia, Deus. Qual que era o quadro do povo de Israel, irmãos? Moralmente falando e espiritualmente falando, estavam mais do que mortos. A depravação era tanta, a idolatria era tanta, a imoralidade, a indecência, o pecado, a idolatria era tanto, que o quadro que Deus colocou para Ezequiel foi esse: estão mortos. E não é nem o caso de Lázaro, que havia morrido e depois de 4 dias ressuscitou. Não, era pior ainda, porque os ossos já estavam sequíssimos. Meu Deus. Mas quando eles ouviram a palavra de Deus, esses ossos, eles tornaram a viver. Aleluia, o mistério é esse, Senhor. E o que é o Evangelho, irmão Messias? O que é o Evangelho? Meu amigo ouvinte da palavra de Deus, o Evangelho é um convite. Sai dessa vida de pecado e vem para a vida de Jesus Cristo. Aleluia. Saia dessa vida de idolatria e venha para a vida de Jesus Cristo. Oh, glória. Saia dessa vida de vício, bebedice, droga, prostituição, adultério e venha para a vida que é Cristo, meu amigo. Aleluia, Deus. O Evangelho é essa profecia, é um convite para você. Sai
dessa vida de pecado, porque isso aí não é vida, isso aí é morte. Abandone essa vida de pecado. Isso não é vida, isso é morte. E Deus levantou um outro profeta, Jeremias. E um dia Deus disse assim: Jeremias, desce a casa do oleiro que eu quero conversar com você. E aí Jeremias se levantou e desceu até a casa do oleiro. E quando ele chegou lá, ele viu o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. E ele viu que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E que o oleiro pegou daquele mesmo vaso e daquele mesmo barro, ele fez outro vaso conforme foi agradável aos seus olhos fazer. Aleluia. E aí ele perguntou para Jeremias, ou melhor dizendo, ele perguntou para o seu povo, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Olha aí, Deus. Porque como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Eu digo sempre e repito: o pobre não escapa da mão de Deus, meu irmão. O rico não escapa da mão de Deus. O pecador não escapa da mão de Deus. Aquele que busca o Senhor não escapa da mão de Deus. Deus deixou bem claro isso. Desde o princípio eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Meu Deus. Todo ser humano é barro na mão de Deus. Agora, qual é a mensagem do Evangelho? O que o Evangelho tem a ver com isso aí, irmão? Deus estava tratando com o povo de Israel, estava. Mas a mensagem do Evangelho, ela é muito parecida, ela é semelhante. E por que ela é semelhante? É porque quando o homem atende ao convite do Evangelho, ele vem. Só que aquela vida de depravação é quebrada, é destruída. Aquela vida de idolatria é quebrada, é destruída. Aquela vida de vícios é quebrada, é destruída. Aleluia. E agora o pecador, na mão de Deus, ele vai sendo moldado novamente, esculpido novamente.